Sempre que vou pegar a palavra de Deus, seja na igreja, ou num outro local, ou num vídeo como esse, eu sempre tenho no meu coração um assunto bem definido. E dificilmente eu fujo daquele assunto, porque é o que eu tenho ali, aquilo que eu tenho no meu coração, e aprendi a me deter dentro daquele determinado assunto. Mas ultimamente, quando eu vou falar, eu não tenho mais um assunto único no meu coração. Parece que aqueles temas que eu tenho para falar, eles vão se acumulando, ficando na fila, e parece que um quer passar na frente do outro, né? E eu fico sem saber exatamente de qual assunto eu vou falar, porque são muitos, né? Parece que eles se acumulam e ficam disputando a sua urgência para ser exposto naquele determinado momento. Mas eu vou me limitar dentro de um assunto bíblico que está escrito no livro de Amós, né? Amós é conhecido no meio evangélico como o porta-voz da justiça social. E Amós tem uma mensagem muito compacta. Você pode pregar tanto num versículo, como numa porção maior, como num capítulo, ou até no livro inteiro, né? Trazer uma porção de todo o livro, que é mais ou menos o que eu vou tentar fazer aqui, já que eu não tenho um versículo exclusivo para apresentar para vocês. Eu quero lembrar o seguinte, que no final de 2018, eu fiz um vídeo falando a respeito do livro de Amós, e eu li em Amós, no capítulo 6, no versículo 3 em diante, que eu vou ler novamente aqui para vocês. Ele diz assim, Amós no capítulo 6 e versículo 3 diz assim: vós que dilatais o dia mau, dilatar quer dizer afastar, né? O dia mau, colocar para bem longe, né? Vós que dilatais os dias mau, o dia mau, e vos chegais ao lugar da violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Quer dizer, aqui ele faz uma menção às pessoas que estão vivendo uma vida nababesca, uma vida boa, e que não se importa com o sofrimento dos outros, né? Que estão muito ocupados em viver sua própria vida, sua própria, como é que se diz assim, se deleitando, enquanto muitos estão sofrendo, enquanto muitos estão morrendo, enquanto muitos estão passando por dificuldades. Existem aqueles que não estão nem aí, que para eles esse tempo ruim, esse tempo de dificuldade não existe. Então eles vivem uma vida nababesca, né? Que todo mundo sabe que quer dizer assim, uma vida cheia de fartura, uma vida, enfim, totalmente despreocupada, porque não sofre as consequências daqueles que estão vivendo na dificuldade, na agonia e muitas vezes morrendo de fome, morrendo perseguidos politicamente, enfim, morrendo de todo quanto é forma. Mas existem aquelas pessoas que não estão, não acordaram ainda, né? E o dia mau está em volta dele, mas ele não está nem aí, como se fosse uma ilha de prosperidade, como se fosse uma ilha, né, de prazer no meio da dor e da agonia que muitos outros
seres humanos estão passando e vivendo, mas que eles não estão nem aí porque não está doendo neles, né? Então, o versículo seguinte diz assim: Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem em cativeiro, e cessarão os festins dos regalados. Esta foi a palavra que eu preguei no final de 2018 e que eu fiz um vídeo, né? E que acabei apagando esse vídeo. Eu apaguei o vídeo porque, na realidade, o que acontece? Acontece o seguinte, que naquele ano eu comecei a escrever um livro chamado O Dia do Juízo e da Perdição dos Homens Ímpios. E aí eu estava escrevendo aquele livro, e sempre que eu estou mais ou menos na metade do livro, eu procuro imaginar, né, ou visualizar como seria a capa desse livro. E então na contracapa, eu comecei a escrever algumas coisas, e aí eu parei, eu disse assim, meu Deus, será que ainda existe alguém nesse mundo que acredita na volta de Jesus Cristo ou no fim do mundo? E aí eu fui para a janela do meu escritório, né? E ali de cima eu olhava para o mundo, aquele sol de dezembro, sabe? Aquele sol quente, aquele calor infernal, e eu olhava assim e não via, sabe? Era como alguém que espera chuva e olha para os céus e não vê nenhuma nuvem, né? Essa era a situação que eu estava vivendo naquele momento. O ano de 2018 para mim foi um ano maldito, um ano terrível, um ano cheio de dificuldades, um ano que eu passei me arrastando, sabe, tanto na minha loja, economicamente, como espiritualmente. Foi um ano assim miserável, porque eu não, assim como alguém que espera chuva e sai lá na rua, você não vê uma nuvem no céu, né? Apenas o sol castigando com sua força, num calor de 39 graus, de 38, 39 graus, beirando os 40 graus. Era assim que eu me sentia. E então eu disse assim, meu Deus do céu, será que existe alguém que acredite ainda que Jesus vai voltar? E aí passamos o ano de 2019, né? Naquela agonia, e eu acabei não progredindo neste meu livro, né? Que ele se encontra 50%, mais de 60% escrito, mas que eu não via mais motivação nenhuma, né, para continuar escrevendo. E aí, quando foi no início de 2020, né, um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses depois, né, a gente se deparou com esta pandemia, né? Então, 1 ano e pouquinho, 1 ano depois, mais ou menos, pouco mais de 1 ano, nós nos deparamos com a questão da pandemia. Quando anunciaram que não teria mais carnaval por causa da pandemia, então eu voltei meu olhar para isso daqui. E aí eu vi as igrejas fechando, eu vi tudo parando, e aí eu me voltei para o livro de Amós, onde eu tinha lido, né? E farei cessar o festim dos regalados. Quer dizer, Deus dizia para mim nessa palavra, quando eu preguei sobre ela no final de 2018, se não me engano, ou início de 2019, não me lembro mais porque eu apaguei o vídeo. E apaguei o vídeo porque eu tinha certeza, eu pregava naquele vídeo que Deus acabaria com essa festança, Deus acabaria com esse festim diabólico, né? Essa farra do boi, sei lá o que, essa coisa que o mundo vinha de uma forma desenfreada no carnaval, aquele último carnaval que teve, onde Jesus foi
numa dramatização, foi arrastado pelas ruas, apanhando de Satanás. Enquanto o mundo estava nessa festa diabólica, nesta farra desenfreada, fazendo todo o mal, a igreja vinha ali, cabeça a cabeça, fazendo o mesmo, né? Se entregando a todo tipo de carnaval e de coisas e de festa, enfim, trazendo para dentro da igreja toda a iniquidade que a gente podia imaginar, né? Então, agora, quando chega nesse tempo presente, claro, depois quando começou essa pandemia, eu obviamente voltei a escrever o meu livro e reacendeu no meu coração a certeza de que Jesus estava vindo, porque eu esperava que Deus fizesse alguma coisa, eu esperava que Deus intervisse, porque as coisas não poderiam ficar daquela maneira, mas eu não achava, não imaginava que isso aconteceria no mundo inteiro, onde Deus deu um freio, né? Deus colocou, assim como se coloca freio na boca dos cavalos, Deus colocou um freio na boca da humanidade, né? Então, era como se Deus estivesse freando a loucura da humanidade. Mas isso não é um freio para, como se diz assim, para trazê-los à conversão. Aqui no livro de Amós, está escrito ali no primeiro capítulo, uma acusação contra diversas nações, né? Lembrando que sempre que a gente lê a Bíblia, a gente fica se perguntando, estas coisas se cumpriram ou não se cumpriram? Sempre que havia uma profecia, né, ela tinha o seu cumprimento no tempo daquelas pessoas. E quando ela não se cumpria totalmente, havia um resquício, né, um resto daquela profecia que ficava guardada para uma determinada situação, uma repetição daquilo que Deus tinha feito acontecer naquele tempo, certo? Então, aqui ele diz uma coisa muito interessante. Eu vou ler 4 versículos só para você entender do que é que eu estou falando, mas é bem rápido. Ele diz assim no versículo 3: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 6: assim diz o Senhor, versículo 6 assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 9: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 11: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui com isso? Eu quero chamar a atenção que quando o castigo de Deus vem, e esses dias eu estava me lembrando, até hoje eu assisto vídeos sobre o tsunami de 2014 na Indonésia e em 2011 no Japão. Eu fico impressionado com a força das águas arrastando carros, arrastando casas, arrastando barcos, arrastando tudo pela frente. Isso aconteceu no tsunami da Indonésia em 2004 e no Japão em 2011, né? Portanto, já faz bastante tempo. E aquilo me deixa impressionado. Agora eu fico imaginando, você acha que alguém, por mais fé que ele tivesse em Deus, por mais confiança que ele tivesse em Deus, ele poderia parar a vinda daquelas águas com uma oração, dizer: Senhor, segura essas águas, segura esse tsunami? Não. Aqui está dizendo, por 3
e por 4 coisas que fizeram, não retirarei o castigo. Porque quando o castigo vem, nós não podemos impedi-lo, né? Ele não pode ser barrado. Quando Deus se levanta para trazer a justiça, para executar o juízo, não adianta clamar, não adianta pedir. Isso a gente tem dito sempre, todas as vezes, reiteradamente, todas as vezes que eu falo, eu tento lembrar as pessoas disso, que a hora de nós nos convertermos e pedir misericórdia e a proteção de Deus é agora. Quando o céu está limpo, quando não tem nuvens, quando as nuvens se formam para chover, que escurece tudo, que começa a tempestade, não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta dizer ai meu Deus, porque a tempestade virá, cairá com violência, o castigo de Deus virá, porque essa forma de Deus falar, por uma transgressão e por 4, isso aqui no livro de Amós é repetida pelo menos 8 vezes, ele está dizendo de forma que por isso e por aquilo não vou retirar o castigo, porque existe uma coisa chamada agravante, Existem os agravantes. Quer dizer, não é por uma coisa só que Deus está castigando, não é por causa disso, nem por causa daquilo, é por causa disso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. São agravantes cometido pelas pessoas, que isso vai vindo dessa forma. Então, como eu tenho dito desde o início dessa pandemia, isso são ondas que estão vindo. Agora, o tsunami é o tsunami da pandemia, São ondas, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, e elas estão vindo. Elas estão vindo de forma devastadora. Quando não é matando as pessoas com a doença, é destruindo economicamente, é desestabilizando emocionalmente, é trazendo de diversas formas. É um castigo que Deus está trazendo sobre a humanidade. Você vai dizer, não é castigo? Chame isso do que você quiser. O mal está aí, devastando, devorando, destruindo, calando a humanidade, escravizando, trazendo toda sorte de destruição sobre a vida das pessoas. Quando eu entro no YouTube para ver as notícias, agora nós estamos aí com um novo vírus chamado Omicron. Bom, esse promete ser pior do que todos os outros que temos tido notícia. E interessante que começou ali, alfa, beta, gama, delta. O delta significa a 4ª letra do alfabeto grego. E alguém, em forma de piada, já tinha dito assim que vai faltar letras no alfabeto grego para dar nomes a essas novas variantes que estão vindo por aí. Isso era uma piada. Mas Omicron, ou Omicron, essa no português da Europa é uma coisa, o português do Brasil é outra, mas a verdade é que esta palavra ela se refere à 15ª letra do alfabeto grego. Quer dizer, por aí a gente já vê o que é que está se passando. Então, alguns falam que vão fazer carnaval, outros não querem, eles estão aí. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, opinião minha, de Ronaldo. Aqui eu estou dizendo, minha opinião. Se tiver carnaval, liberar máscara, tudo, será uma desgraça. E se não tiver, será pior. Tanto faz. Podem fazer festa ou não fazer. O tsunami, as ondas estão varrendo o globo terrestre. E Deus não vai retirar o castigo. Daqui
é de mal para pior. Daqui para frente, tudo está acontecendo para culminar em 2023. E eu tenho certeza absoluta no meu coração que nós entramos no período dos 7 anos da grande tribulação. De maneira que, quando chegar 2023, haverá sim, são tempos de trevas. Trevas cobrirão o mundo. Quando eu vejo pessoas inocentes morrerem, eu fico imaginando quanta culpa não existe, o que está reservado para aqueles que não são inocentes. Aqueles que brincaram com Deus, brincaram com a fé, brincaram com a palavra de Deus. Eles procurarão um meio de converter. Eles vão ver as coisas, gostariam muito de se sentirem convertidos, de sentirem seus corações impactados pela mensagem da palavra de Deus, mas não encontrarão forças para dobrarem seus joelhos, não encontrarão argumentos em suas palavras para chegarem diante de Deus e pedir misericórdia e perdão. De maneira que serão varridos por estas ondas que estão vindo, uma atrás da outra, cada uma mais violenta do que a outra, trazendo destruição e miséria e muita perturbação. Agradeço a Deus de todo o meu coração pela calma com que eu tenho abordado este assunto. Mas é claro que muita coisa que eu gostaria de falar, não falei neste vídeo e não vou falar. Eu só falaria isso se isso estivesse de forma assim muito bem clara na minha mente, de maneira que eu não falasse sem ter que esconder alguma coisa. Mas este não é o momento. Outros vídeos como este certamente virão, vou fazer, mas a verdade é esta, Este mal veio para ficar, ele é parte do plano do anticristo, que vai se estabelecer no mundo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígio de mentira e de engano. É um tsunami de mentiras, um tsunami de enganos, um tsunami nascido no coração de Satanás para trazer terror, para gerar desestabilidade econômica no mundo inteiro, para afundar a economia do mundo, para trazer morte, medo, desgraça, temor e tremor diante da tempestade que se levanta para trazer destruição completa sobre este mundo, porque não tiveram amor pela verdade, não tiveram o verdadeiro temor de Deus, que nos leva ao arrependimento e ao conforto do perdão que Deus nos dá. Agora estremecerão diante dos açoites de Satanás, estremecerão diante dos açoites do mundo e dos ímpios, e não haverá socorro para aqueles que são culpados diante de Deus, culpados de traírem o evangelho, culpados de transformarem em dissolução a graça de Deus, de terem subtraído a verdade, de terem trocado a verdade pela mentira e pelo engano. Agora os grilhões da escravidão, os grilhões de Satanás estão prendendo as pessoas em suas iniquidades, nos seus pecados. Mas as virgens prudentes que olharam, que viram,
que vem anunciando uma chuva, uma tempestade, mesmo quando o céu não parecia ter nenhuma nuvem. Estes serão guardados, estes serão protegidos, né? Esses que habitam no esconderijo do Altíssimo descansarão à sombra do Deus Onipotente. Mas ai do mundo, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Corra para os braços de Jesus Cristo. Você que é filho de Deus, que ama a palavra de Deus, que ama a verdade, corra para os braços do Senhor, porque o mundo está condenado e pouquíssimo tempo resta para que ele se depare com o seu destino final e eterno, que é a perdição. Que Deus te ajude, te guarde e te salve nesta hora de agonia. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. Amém. Amém.